Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea, todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Meus amigos, mas vocês já viram, mais um bate-papo com o Geraldo Caramba, mas vocês já viram como é importante esse mês de março? É o mesmo muito importante, elas mandam na gente, não tem jeito. E a gente mostra mais ainda que elas mandam no mundo, porque elas mandam, ó. A minha convidada de hoje chegou e disse, posso botar isso no seu peito? Já botou aqui, ó. Vem cá, cadê o nosso amigo ali? Olha, ó, em vez de... Olha aqui, ó. Já botaram no meu peito, por todas elas. Exatamente. Né? É o mês das mulheres. Quem está comigo é a Anne Caroline Farias, que participou daquele programa com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, e eu digo sempre que eu começo a desdobrar, e estou cumprindo minha promessa com vocês, ainda dentro do mês da mulher, ela que é a superintendente das políticas públicas para as mulheres da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos do Estado de Alagoas. Cheguei a babar, olha aí. Tudo bem, como vai? Tudo jóia, você graças tá boa, a Deus. Carol? Tô ótima, Como é que melhor agora aqui com você. Como estão as coisas com as mulheres? Infelizmente não estão tão boas como deveria, né? Mas vocês sabem colocar as coisas nos devidos eixos, não sabem? Exatamente. Se nos permitirem colocar as coisas nos eixos, nós colocamos. A questão é, muitas vezes, essa possibilidade, né? Já que a nossa própria capacidade, muitas vezes, é de fato subestimada. Né? É verdade, é verdade. Então... Mas qual é o trabalho, por exemplo, hoje, de se procurar com que o país tenha políticas voltadas para as mulheres, em maior número, mas, sobretudo, políticas de qualidade, que é o mais importante? Eu acredito que o primeiro passo é o reconhecimento da necessidade de se priorizar políticas para mulheres. A gente vive hoje num contexto em que as políticas, geralmente de direitos humanos, de direitos relacionados à questão de gênero, direitos da mulher, não são tratadas com a devida prioridade. Né? Então, e fora que a gente trabalha muito voltada à questão da própria prevenção, já que lidamos com a violência oriunda de um contexto cultural. Você diria que esse é um dos maiores problemas relativos à mulher, ainda ela estar exposta à violência do mundo com certeza, um todo? Com certeza. E que, como você numeraria os diversos tipos, porque quando a gente fala em violência, diz assim, a mulher apanhou do marido, a mulher apanhou não sei de quem, não interessa. Existem inúmeros tipos de violência contra a mulher, exatamente, que vão desde a violência brutal, né, e física até a violência moral. Moral, como psicológica. Como é que você numeraria, Carol? Então, para isso nós temos inclusive um importante mecanismo legal que
que identifica essas formas de violência, que é a nossa famosa Lei Maria da Penha, que tanta gente critica sem conhecê-la e não dá o necessário crédito para uma lei que é tão importante para a nossa realidade. Eu sempre digo, inclusive, vou falar daqui a pouco os tipos de violência, que o nosso sonho, enquanto mulheres, enquanto feministas, enquanto gestoras, era de que nós não fôssemos necessárias, que essa Lei Maria da Penha não fosse necessária. Ah, não tenha dúvida. Né? Mas ainda precisamos dela. Até né? porque já se passaram 15 anos? 11 anos. 11 vai anos. completar 11 anos agora. Da Lei Maria da Penha. E o desconhecimento ainda é total, apesar do nome ser altamente popular. Exatamente. Não é? Exatamente. O nome é popular, mas o conteúdo não é. Isso mesmo. É isso? Exatamente. Por isso que a gente trabalha massivamente com a questão da divulgação do conteúdo da Lei Maria da Penha. Muito bem. Primeiro, para desmistificar muitos boatos, muitas alegorias que as pessoas criam em relação ao seu conteúdo, mas principalmente para divulgar para as mulheres, para as pessoas de modo geral, porque eu acho que todo mundo deve combater a violência, claro. né? Não só as próprias mulheres. Tem um conhecimento dos seus mecanismos, e um deles, uma das previsões dessa lei maravilhosa, é a nominação dos tipos de violência, como você bem disse. Nós temos um material, por exemplo, que nós já distribuímos aí mais de 100 mil pelo estado de Alagoas, que é esse folderzinho aqui muito simples, que tem o Ligue 180, e no verso dele nós divulgamos os tipos de violência, deixando muito claro que a violência ela não é somente física, como você bem disse, mas também que a violência é psicológica, a violência ela é moral, é a violência sexual, e ainda por cima desmistificamos alguns conceitos em relação a esses tipos de violência. Violência sexual, por exemplo, não é só estupro. Claro que não. Né? Claro que não. Basta o assédio. Exatamente. O assédio já é. Porque você se você não quer ser assediado, e o cidadão insiste em assediar e todo dia, e joga uma pílula hoje, joga outra pílula amanhã, ele está cometendo uma violência. Exatamente. Muito obrigada. Meu Deus, que altamente coisa psicológica, inclusive, contra... Não é? Eu acho que você está certíssima nisso. Né? Então, a gente trabalha desmistificando alguns conceitos, desnaturalizando algumas violências, porque a gente vive, em virtude desse contexto machista, ainda lidando com a naturalização da violência, de pessoas que acham que certos tipos de violência, mesmo a mais perigosa delas, que é a violência física e até que pode chegar à violência letal, são naturais. E que essas mulheres devem carregar essas cruzes porque é assim mesmo. A gente lida com esse tipo de cenário. Muito bem. Né? Agora, a gente lida com esse tipo de cenário. Eu gosto muito dessa frase, mas ao mesmo tempo eu gostaria de não contestá-la, mas de saber até que ponto as mulheres que são violentadas, elas entram nesse cenário para serem lidadas nesse cenário e entram com a disposição de ajudarem até as suas semelhantes a não caírem nos mesmos golpes, nos mesmos problemas. Certo. Eu acho que quando se trata, por exemplo, vamos falar de violência sexual, né? É muito comum quando ocorre uma situação de violência como essa, até mesmo porque a gente vive nesse cenário machista, como eu disse anteriormente, de se passar justamente por uma avaliação de até que ponto essa vítima contribuiu para esse cenário. Isso acontece. Né? Esse caso emblemático que teve há pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, que já tivemos aqui no estado de Alagoas também, casos de estupro coletivo, a sociedade ela passou a investigar massivamente a vida da garota para tentar, de algum modo, identificar uma forma de culpá-la pela violência que ela sofreu, sem pensar que ela estava no momento do estupro que foi filmado em estado de consciência. Exatamente. E a gente entende o seguinte: se teve um não ou a impossibilidade de demonstrar consentimento, é estupro. Claro que estupro, é, claro né? que é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a colaboração dela para fazer com que esse tipo de coisas seja cada vez mais combatido, é preciso que haja a colaboração da vítima. Essa colaboração às vezes não acontece, e não acontece por vergonha, né? A omissão dela, vergonha da sociedade, como por medo, por mil coisas não acontece. Como é o trabalho então de vocês nesse sentido? Exatamente. A gente não fala assim que ela colabora, ela é vítima desse contexto, é vítima do agressor. Quem produz a violência é unicamente o agressor, ela é vítima, né? Agora, uma coisa que a gente estimula, que também está no nosso material, é não cale, fale, denuncie. Até porque grande parte dos casos de estupro ocorrem dentro do contexto familiar.
né? E são vítimas também de uma violência doméstica, que é a violência que prepondera em relação às mulheres. Aí entra né? o problema cultural, violentamente. E eu pergunto a você, você tem dados estatísticos de que essa violência familiar, ela aconteça mais no Nordeste brasileiro, no Norte, no Sul, no Sudeste, no interior, na capital? Tem? Então, a violência contra a mulher é extremamente pulverizada, né? Nós temos essa realidade, infelizmente, em todo o Brasil. O mapa da violência, o último mapa publicado pelo Flasco, salvo engano, ele coloca Alagoas em 4º lugar. E em primeiro lugar, naquele período, o Espírito Santo. Né? Temos aqui no Nordeste uma situação extremamente agravada. Não estamos, segundo esse ranking de 2015, no primeiro lugar, já estivemos em colocações piores, e a nossa busca é que nós saiamos desse mapa da violência. Agora, né? me diga uma coisa, a omissão da mulher que pertence à classe alta, à classe A e à classe B, ela não entra na estatística? É porque quando a gente fala em omissão da mulher, eu entendo que de algum modo a gente também está culpabilizando ela por não denunciar. Nós trabalhamos para que ela seja estimulada pela denúncia, a denunciar, e que principalmente o fato não aconteça, que essa agressão não aconteça, que essa mulher também se fortaleça para que ela denuncie. Mas a gente também não pode obrigar. Não, de jeito Exatamente. algum. A gente tem que fortalecê-la. O que eu quero dizer é o seguinte, que lamentavelmente nas estatísticas aparece mais a mulher de baixa renda, a mulher pobre, aquela mulher que realmente ela não tem saída, ela tem que fazer aquilo. Mas isso. A mulher de alto nível também sofre a violência, e sofre a violência dentro de casa. E se omite. Exatamente. Porque tem vergonha. Porque acha que pode acabar com a vida dela, pode acabar com a imagem da família. E por aí vai, não é verdade? Com certeza. Existe. Justamente porque a sociedade tem uma certa tendência a culpabilizar a vítima. Exatamente. Quem é que quer ser julgada e culpada? Exatamente. Ninguém está sofrendo e ainda vai ser apontada? Isso, é isso que acontece. É o que acontece. Vamos ver quais são as políticas mais inovadoras que existem dentro da Secretaria, por exemplo, para que esse status quo comece a mudar depois dos comerciais. Perfeito. Tá bem? Tudo certo. Eu quero lembrar a vocês do Lyre Steel Frame. O que é Lyre Steel Frame? Exatamente como você está entendendo. É a estrutura de aço leve para construções. A estrutura de aço leve para construções, ela é uma construção limpa, ela vem a partir do projeto de arquitetura, ela é toda projetada pelo engenheiro, ela é toda feita na fábrica, ela chega toda para ser montada, mas não é uma casinha de brinquedo para ser montada, não. É de alta durabilidade, tão alta durabilidade quanto a alvenaria, com um detalhe, é que o tempo de construção é muito mais rápido, o que evidentemente diminui os custos da construção, com tudo, inclusive com mão de obra, com tudo que você pode imaginar, e você tem uma casa absolutamente sólida. Uma casa que pode chegar a 3 pavimentos, inclusive. E a outra coisa que a gente tem que defender também nessas construções são as construções para o serviço público. Por exemplo, no sul do país estão sendo feitas as unidades básicas de saúde nesse material, no Lyre Steel Frame. Escolas podem ser feitas nesse material. É um material que os custos diminuem tanto para o serviço público, tanto que elas são muito vistas para serem aplicadas exatamente no Nordeste brasileiro. Procure conhecer melhor, os telefones estão aí, fale com o engenheiro Eurico Tenório e fique conhecendo o que é o Lyre Steel Frame. Você que é construtor, você que quer construir, você que quer construir a sua casa, você que é gestor público, ok? Lembrar também da Ecoprime, que com meio litro de água lava o seu carro, ele entrega novinho em folha, na rua Deputado Zelage, logo depois do Palato. Há o Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás encanado, o famoso gás natural, que tem N aplicações, inclusive a luz que tem lá é a partir de um gerador a gás natural. O Buffet Taça de Cristal, nosso parceiro do Almoçando com a Notícia, que se você não correr para dizer a data que você quer, a sua festa, formatura, o aniversário, o casamento, o corporativo, tudo isso você não vai ter data, vai ter que correr.
E vale a pena porque todo o trabalho deles é baseado numa única palavra: excelência. E quem baseia o seu trabalho em excelência, dá sempre certo. Bodega do Zezé, onde nós estamos hoje fazendo o nosso programa, Bodega do Zezé, porque agora eu já misturei tudo e botei o filé do sertão com a Bodega do Zezé. São dois amigos meus, então vira Bodega do Sertão, onde nós estamos fazendo. Não perco não, vocês estão pensando que eu perco a cintura? Eu não perco não. Os dois também são amigos, ó, o Nado com o pessoal, com o Rosiel, todo mundo se dá bem. Então eu acabo fazendo isso. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque eu quero ver vocês nas duas casas. Na Bodega do Sertão, onde nós estamos hoje, e no Filé do Zezé, que é naquela rua do Maicai. Voltamos já. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Bom, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, fazendo aquilo que a gente chama, quando faz impressão de livro, de jornal, etc., pode fazer também aqui o que a gente chama de errata. Então vamos à nossa errata. No princípio do programa apareceu que o nome da minha convidada era Anne Caroline Farias. Esqueça! Não é Farias, bota aqui embaixo, Anne Caroline Fidelis. Ok? Não se muda o nome de ninguém, tá tudo certo. Mas não foi por nossa culpa também não. E também não foi por culpa dela, foi informação de terceiros que acabou chegando errado para nós, certo? Você aceita as nossas desculpas? Oh, não tenho que desculpar. Bom, aí depois disso tudo que a gente estava conversando, sobre toda essa questão da violência, não é só de violência que vive a mulher precisa de N coisas. Você tem a mulher carente, a mulher pobre, a mulher que precisa se localizar empregaticiamente, buscar profissão, buscar os seus caminhos. Como é isso? Como é que a Secretaria funciona sobre esse aspecto também? Certo. Nós temos diversas temáticas a serem abordadas, até porque no final das contas tudo também se conecta à questão da violência. A gente precisa de uma mulher fortalecida, com autonomia, claro, né? Claro. Psicológica, emocional, autonomia financeira. Então a gente precisa de fato promover ações com todos esses olhares. Isso. Uma ação que eu gosto muito e que a gente pode, na oportunidade, debater o tema da violência, mas também fazer essa interseção entre outras temáticas, é a unidade móvel. Perfeito. A gente vai em zonas rurais, lugares isolados, né, onde muitas dessas mulheres não têm acesso ao mínimo que é informação, e aproveita essa oportunidade para abordar diversas questões, entre elas a própria autonomia financeira, a questão da saúde da mulher. A gente tem uma parceria muito forte com os municípios que nós visitamos e com a própria Secretaria de Saúde, com as outras secretarias relacionadas, a Secretaria do Trabalho,
com a expedição das carteiras de trabalho, que é uma parceria que a gente está firmando para levar nessas próximas unidades móveis. Temos também aqui em Maceió, que é dentro do nosso centro de referência, atividades de autonomia financeira com aquelas mulheres que recebem aquele atendimento e que muitas vezes se veem privadas de ter autonomia justamente pela impossibilidade financeira. Então, estimulamos a indicação, o encaminhamento dessas mulheres para o mercado de trabalho e para a realização de cursos dentro daquele espaço. Eu ia perguntar exatamente isso. Que tipo de cursos, que tipo de capacitação e de qualificação vocês buscam fazer para essas mulheres? Sobretudo as carentes, né? Com certeza. As que não têm nem condições, às vezes, de estudar, de ir para uma faculdade ou coisa parecida. Se busca alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida. Obviamente que o nosso objetivo é ampliar ações com esse objetivo. Muitas vezes a gente fica tão ocupada com a questão da violência, por ela ser tão emergencial e gritante, que a gente acaba realmente tendo um direcionamento mais focal nessa questão da violência. Mas aqui no CEAM, por exemplo, nós temos atividades de autonomia financeira relacionadas à questão de artesanato. Vamos ter alguns cursos agora que nós vamos ofertar para essas mulheres, cursos de massagem, de acompanhamento de idosos. Estamos, inclusive, fazendo uma lista com esse objetivo para que essas mulheres participem desses cursos e venham uma alternativa financeira. E agora uma coisa que eu gostaria de destacar, para além da dependência financeira, da dependência financeira que nós encontramos, nós temos uma situação ainda mais gritante, que é a dependência emocional que essas mulheres vivem e que nós trabalhamos também a partir da nossa equipe multidisciplinar. Mas veja bem, mas a partir também de uma independência financeira conseguida, há um fortalecimento natural. Sem dúvida. Não há? Com certeza. E aí eu pergunto a você, existe um mecanismo hoje, muito integrado, inclusive com o SEBRAE, que é o microempreendedor. Transformar mulheres, por exemplo, em microempreendedoras, me parece que seria assim um projeto espetacular da Secretaria das Mulheres. Com certeza. Inclusive, nós temos essa parceria muito bem firmada e fortalecida com o SEBRAE. Eles já participaram conosco de ações em que eles fizeram essa capacitação em empreendedorismo. Então, já temos essa parceria firmada. Obviamente que a sua ideia de ampliar esse programa é extremamente importante. Dá personalidade a ela. É verdade. Você já pensou, ela sabendo que com o trabalho dela de artesanato ou disso, daquilo, ela já é uma pessoa jurídica, ela vai poder faturar, agora aumentou até 80 mil reais por ano. É verdade. Não é? Ela já pode receber ter um bom salário, ela pode emitir uma nota fiscal, ela tem aposentadoria, ela tem INSS, ela começa a ter uma série de coisas e que não custa nada. Não custa nada para ela. É uma coisa assim fantástica isso, que talvez fosse uma das grandes políticas da Secretaria das Mulheres. Isso. Aqui no governo do estado existem algumas iniciativas com esse olhar. Exatamente, com certeza. Existe esse olhar aqui na SEAGRE também. A gente já teve também alguns contatos em relação a iniciativas voltadas para a mulher rural. Isso, então, existem também outras iniciativas dentro do próprio governo do estado com esse olhar. Nossa secretaria, por ser uma secretaria essencialmente de articulação, a gente acaba por fazer essas interfaces. Não tenha dúvida. Até porque qual é o objetivo da secretaria? Não é a visão sobre e para a mulher? Isso. Não é? Então, obviamente que a interseção com as outras que podem ajudar e com os outros organismos tem que vir. Você quer ver, o Estado, por exemplo, tem um organismo que eu sou absolutamente fã, que é a Desenvolve. Isso. Não é? A Desenvolve está aí para financiamentos que vão de R$2 mil, de R$1.000, de R$500 até milhões. E que podem ser assim, um grande parceiro também nessa situação. Porque eu acho que na medida em que começar a ser criada a cultura da independência, não é só a independência financeira, é a independência profissional, aí eu acredito, não é, Carol, que a violência também é reduzida a partir daí, porque ela se fortalece, até para denunciar. Ela diz, eu denuncio, mas não vou ficar sempre com medo, não. Eu já tenho o meu. Não acho? Com certeza, com certeza. A gente, sem dúvida,
pretende desenvolver todo tipo de atividade que trabalhe com a autonomia dessa mulher em todos os sentidos, seja funcional, seja laboral, seja social, psicológica, enfim, uma mulher com essa autonomia, que entende que ela é um ser completo, que ela não precisa passar por determinadas situações, é uma mulher que a gente chama hoje de empoderada, né? Mais fortalecida. Exatamente. Eu, no programa que você participou, naquele Almoçando com a Notícia com as pessoas da Secretaria da Mulher, eu observei a sua garra, a sua gana em relação a esse assunto. Você conhece tudo de dentro da Secretaria, você faz também uma interseção interna muito grande. Isso. Por exemplo, a questão do consumidor, do programa do consumidor, que o Neto tão bem dirige ali, preciso trazê-lo. Prometi trazê-lo, vamos ver se a semana que vem. Isso também faz parte das necessidades da mulher. A mulher fica tonta sem entender quais são os meus direitos. Então, eu não tenho um homem para me dizer, porque ou perdi, ou porque ele foi embora, ou porque me largou, ou porque não dá bola para a gente dentro de casa. Também. E aí? Então, a gente, de fato, trabalha de forma muito integrada dentro da nossa estrutura da Secretaria. Afinal de contas, estamos falando, no final das contas, de direitos humanos, né, em todas as suas interfaces, seja direito consumidor, em que inclusive a gente vai ter uma ação integrada agora de fiscalização dos cartazes de LIC 180 nos estabelecimentos comerciais, que é um mecanismo de violência, trabalhar com a temática da mulher negra junto à Superintendência de Direitos Humanos, porque as quilombolas, hoje no estado de Alagoas, para que a gente tenha uma ideia, a cada mulher branca que é assassinada, morrem cerca de 7 negras. E houve um aumento no número de vitimização letal em relação às mulheres negras e uma diminuição em relação às mulheres brancas. Então, é um verdadeiro absurdo. Pois é. Você veja como é que a cultura atravessa mais de um século desse jeito, fazendo essa restrição absurda em relação à pessoa negra, de modo geral. Né? Exatamente. E a mulher, então, nem se fala. Exatamente. Existe o que a gente chama de dupla vulnerabilidade, em relação a gênero e em relação Carol, a... alguma coisa que você não tenha falado, que queira falar agora nesse finalzinho de programa? Não, e falar também que nós trabalhamos em conjunto com a Superintendência da Pessoa com Deficiência, que foi a primeira aqui do Estado, edificada a partir do trabalho da nossa secretária anterior, Rosinha da Defal. Perfeito. Hoje, cargo esse ocupado pela nossa secretária Cláudia Simões. Aproveito para mandar um forte abraço para ambas. Né? Não, você dá um abraço, eu dou um beijo, eu adoro ela. Pronto. Claudinha é uma pessoa que mora no meu coração há muito tempo. Além de ser nossa colega de televisão. Perfeito, não é? É uma pessoa maravilhosa. E eu acho que é importantíssimo, e eu gostaria de pedir realmente à sociedade como um todo que se informe a respeito dos nossos trabalhos, das nossas ações, para que todos funcionem realmente como replicadores, como multiplicadores dessa informação. Se aqui puder ser um meio de informação, use e abuse. Tá Pronto. Bom? Eu quero divulgar só o nosso telefone e o nosso e-mail. O telefone da nossa superintendência é 3315-2160. 3315, que é o telefone de todo o governo do estado, é 3315 e... 2160. 2160, ok? Ok. E o do nosso CEAM, em Maceió, Central de Atendimento à Mulher, que fica aqui pertinho na Amélia Rosa, 3315-1740. 3315-1740. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço demais. E liguem 180, qualquer situação de violência, ligar o número 180. 180, é isso aí. Esse é mais fácil de todos, 180. Valeu, obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, ele que manda, encontro marcado. Até lá, gente. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande.
é a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.